Ferreirada, e aí, beleza? Bom, Ferreirada, eu vou gravar aqui mais um vídeo da sequência da série dos microverdes que eu tô fazendo, né? Tô ensinando aí como é que eu faço, mostrando meus processos, né? Para quem não assistiu o último vídeo, recomendo voltar primeiro, assistir, né, os vídeos anteriores, pra gente poder não chegar aqui e perder, né? Pô, o que esse cara tá falando ali? O que o Alisson tá falando que eu não tô entendendo? Não. Muitas coisas estão no vídeo anterior, mas à medida que vão passando os vídeos, né, eu vou esclarecendo outros pontos, outros detalhes, etc. Tá bom? Então, quem não assistiu, corre lá, assiste, depois volta aqui para ver esse vídeo. Esse, se eu não me engano, já é o terceiro da série dos microverdes. Bom, então, recapitulando aqui, né, o que nós fizemos no último vídeo. No último vídeo, eu mostrei quais são os equipamentos, vamos dizer assim, necessários, né, para fazer plantio de microverde. Então nós vimos que nós precisamos de substrato, precisamos de uma bandejinha para plantar, precisamos de água, semente, enfim, né? E nós fizemos um plantio, né, de uma bandejinha de isopor, e hoje é o primeiro dia dessa bandejinha, né? Ele foi plantado ontem, que foi o vídeo anterior, e hoje nós vamos fazer dar a primeira olhadinha ali, como é que tá, ver se precisa dar uma umedecida, etc. Mas antes, eu queria falar um pouco de algumas coisas que eu não falei, né, no vídeo, principalmente no vídeo anterior, né, que eu disse que eu ia falando nos próximos, explicando o que é cada manejo daquele que eu fui fazendo, né. Então vamos lá. Uma coisa que eu quero falar aqui, talvez esteja sendo até repetitivo, mas é necessário a gente falar. Microverde não pode ter contato com veneno, substância química, produto químico, né? Então a gente tem que fazer um cultivo orgânico. Eu mostrei o substrato que eu estava utilizando, né? E esse substrato é um substrato que eu tenho a garantia que ele não tem produto químico, assim como as sementes, né? Eu não sei se eu cheguei a mostrar ontem, mas as sementes, elas têm, se eu não tiver mostrado, eu vou mostrar daqui a pouquinho ali. As sementes estão aqui em cima. A semente, ela vem com um selinho escrito que não tem produto químico, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui alguma. Aqui, ó. Essa semente de ervilha, ela tem o selinho azul aqui, ó. Livre de agrotóxicos. Deixa eu chegar mais próximo da câmera aqui para mostrar. Deixa eu ver se vai focar. Não sei se vai focar não, mas é esse selinho azul que tá aí. Infelizmente ele não foca. Infelizmente. Mas tá aqui, ó, esse selinho azul que tá aqui, né, no caso da ISA, tá escrito aqui, livre de agrotóxicos. Se você não tem, né, se a sua semente não tem isso escrito, e você não tem certeza se ela é ou não é sem livre, né, livre de veneno, livre de agrotóxicos, eu recomendo não utilizar, né, não arriscar. Procure uma semente que você vai ter certeza que vai estar limpinha, tá bom? Ontem também nós falamos da questão da bandeja. Não sei se vocês vão lembrar, tem a bandeja furada que eu encaixei em cima de uma bandeja não furada, né? Mais ou menos esse aqui o processo. A bandeja furada e a bandeja não furada, a gente utiliza essa dentro dessa. Por que isso? Tá? Então, explicando primeiro esse detalhe. Porque aqui, nessa bandejinha onde a gente vai colocar o substrato e vai semear, as plantas vão começar a germinar e vão se fixar no substrato, né? Que elas lançam a primeira estrutura radicular, que a gente chama de radícula, né? Essa radícula vem e começa a descer no substrato e depois começa a enraizar ali, né? Começa a soltar os pelos radiculares. E aí, o que a gente faz com isso aqui? A raiz, ela além de começar a entrar por esses furos aqui, tá? E ocupar essa área de baixo aqui da bandejinha,
ela vai, com isso, ela vai ter acesso à água, porque a rega, a gente faz a rega pela bandeja de baixo. A gente não faz a rega de microverde por cima, tá? A gente faz por baixo. E aí a gente faz uma rega, e essa água, ela vai, quando a gente faz a rega, né, a gente levanta a bandejinha de cima, molha aqui embaixo, volta com a bandejinha de cima, essa água começa a subir para o substrato por capilaridade. Então é essa forma que a gente utiliza para regar microverdes. E aí você já vai ter as raízes já passando nos furos, tendo acesso à água, e a água também já vem subindo por capilaridade no substrato. Então esse é o motivo da bandeja ter furos. Tá? E aí todas as minhas bandejinhas que eu utilizo tem furos, ó. Por exemplo, deixa eu encontrar aqui, nessas redondas, aqui ó, por exemplo essa redondinha, tá vendo? Essa aqui é a que tem furos, e aqui a sem furos. Então se eu fosse plantar nessa bandejinha, a gente ia fazer esse processo, ó. Coloca essa dentro dessa, aqui vem o substrato, depois para regar, a gente vai regar na bandejinha de baixo. Muito legal, né? Isso aí é uma sacada muito interessante, porque a gente não quer ficar bagunçando aqui em cima. Se você for regar aqui em cima, você corre um risco de bagunçar aqui as suas sementes. Você, quando coloca as sementes aqui, você quer que elas fiquem quietinhas ali onde você colocou, para que ela possa germinar e crescer. Tá? Então tá explicado aí o porquê das bandejinhas com furos. Uma outra coisa que eu ia explicar também, que eu não falei, né, no vídeo passado, se vocês lembrarem, né, eu utilizei uma bandejinha dessa sem furos, depois que eu coloquei o substrato, né, dentro da bandejinha, peguei uma terceira, né, sem furos igual a essa, coloquei ela em cima do substrato e dei uma leve pressionadinha ali naquele substrato, tá certo? Para que eu fiz isso? A explicação daquilo é, primeiro, para poder encaixar bem o substrato na bandejinha, né, que ele vai assentar bem ali. O segundo motivo também é para que esse substrato fique bem lisinho, bem retinho, né, bem plano, sem ter altos e baixos, sabe? Sem ter relevo. Porque quando a gente semeia, a tendência é a semente se tiver escorrimento, ela vai escorrer para o lado mais baixo e aí vai acumular semente ali. Quando acumula semente, a semente pode acontecer dela não germinar da forma adequada, e isso vai atrair o quê? O pior problema do cultivo de microverdes que nós temos, o tal do mofo, o fungo. Então uma semente juntou ali, não germinou, a semente que não germina, ela começa a se decompor. E aí começa a gerar o problema do fungo. Deu fungo na bandejinha, é difícil demais de controlar, tem jeito, mas é difícil demais de controlar, porque quando você vê que deu fungo, já praticamente tomou conta da bandeja inteira. Então, essa pressionadinha que eu dei no substrato foi para isso, deixar ele bem retinho, bem assentadinho na bandeja. E também uma terceira coisa que isso evita é que o substrato ele pode ficar com furos, né? Pode ficar uns furinhos nele aqui. Você jogou ele aqui, ele pode ficar um furinho. Esses furinhos também vai ser o mesmo problema. Você vai semear e as sementes vão acumular nesses furinhos, gerando esse problema da germinação e, consequentemente, o fungo também. Tá bom? Então eu estou explicando aí, né, dois pontos. Lógico que eu não vou explicar todos nesse vídeo, mas eu vou dividir, né, em alguns vídeos. Mas esses dois primeiros já estão aí revelados os segredos, né? Então o porquê da bandejinha furada, né? Por que a gente usa isso? E o porquê daquela bandejinha que a gente usou em cima para dar uma pressionada no substrato. Tá joia? Pessoal, é o seguinte. Nós vamos dar uma olhadinha aqui agora na bandejinha que a gente plantou ontem, né? Vamos ver como é que ela tá, dar uma olhada, ver se a gente dá um pouquinho de umidade, né? Um pouquinho de água, para ela continuar o processo de germinação, tá? O processo de germinação é esse primeiro estágio. Logo depois que germinar, nós vamos entrar no outro processo que a gente chama de estiolamento, mas sobre isso nós vamos falar mais para frente. Então deixa eu mostrar aqui. Eu falei das bandejinhas, que eu ia mostrar também a bandejinha profissional, então já mostrei as que eu utilizo, né? Então aqui tem essas de isopor, tem uma pilhazinha boa aqui que eu já guardei de isopor, tem essa de plástico, já tinha mostrado, que é a redondinha, né? E tem essa daqui. Qual que é essa bandeja aqui? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera, para ficar mais fácil de ver. Ó, essa bandeja, só um minutinho que eu vou ajeitar aqui. Aí. Agora vai dar pra ver. Essa bandeja que eu tô aqui, deixa eu tirar essa caixa também.
Essa bandeja que eu tô aqui, pessoal, é a bandeja que a gente chama bandeja profissional, né? Essa bandeja é utilizada por praticamente todos os produtores que trabalham profissionalmente com microverdes, tá certo? Ela tem, se eu não me engano, ela tem 60 centímetros de comprimento, tá? Então também é para vocês verem que até as bandejas profissionais trabalham da mesma forma. Nós temos duas bandejas, a de cima tem os furos, tá vendo? Vários furos, ó. Vou levantar ela aqui. Ó, tem vários furos, está refletindo uma luz ali, mas deu para ver que tem lá os furos, né? E tem uma segunda bandeja embaixo que não possui furos, tá vendo? Essa bandeja de baixo também não tem furos. Então essa é a bandeja que a gente utiliza, né, para poder produzir profissionalmente, produzir um pouquinho a mais, né, que ela é bem compridinha, então dá para produzir bastante microverde nela, tá certo? Bom, se alguém quiser procurar, tiver curiosidade, é uma empresa brasileira que produz, chama-se JKS a empresa, tá bom? Então essa aqui é a famosa bandeja profissional. Deixa eu tirar ela daqui para o espaço. E vamos lá dar uma olhadinha no nossa bandejinha de microverde. Bom, vocês lembram que a gente plantou ontem, já tinha uma plantada, né, que eu já tinha deixado aqui, e uma que a gente plantou ontem. Eu vou dar uma olhadinha nas duas, deixa eu pegar aqui. Tem que pegar com cuidado, né, para poder não avacalhar o negócio aqui, né, não avacalhar o plantio. O meu borrifador já está aqui, ó. Lembra do borrifador que eu falei ontem, né? Um dos acessórios que a gente utiliza aqui para plantar microverde. Então vamos dar uma olhadinha aqui como que estão essa primeira fase, esse primeiro dia, né, de plantio. Na verdade tem uma bandejinha que está com 2 dias e uma que está com 1 dia. Eu já posso ver aqui que essa daqui de cá é que está com 2 dias e essa que nós plantamos ontem. Então vamos dar uma olhada nessa aqui primeiro. Então a gente tira o peso, tira a bandejinha de cima. Aqui, dá uma conferida, ver se não ficou nenhuma semente aqui. E aqui está a nossa bandejinha plantada ontem, ó. Aí, ó. O girassol aqui e aqui o rabanete. Tá certo? Então a gente vem, põe o dedo aqui para sentir como é que tá a umidade, né? E aqui para mim já deu para ver que pode dar uma olhadinha. Então vamos dar uma umedecida. Lembrando sempre que essa água é uma água filtrada que eu utilizo, tá? Se puder usar água filtrada, eu aconselho a usar. Então foi só isso. A manutenção, por enquanto, é só essa. A gente vai vir, vai molhar por cima e vai cobrir, né? Vai chegar em um ponto, tá? Só adiantando, vai chegar um ponto que a gente vai precisar regar por baixo, né? Lembra que eu falei que a gente rega na bandejinha de baixo? Nós vamos fazer isso, mas só vamos fazer isso quando as raízes começarem a sair aqui por baixo dos furos, tá bom? Por enquanto não tem raiz. Então, vamos tampar aqui certinho, procurar colocar essa bandejinha pegando todas as sementes e retornar com esse peso, que nós vamos explicar depois. Então esse aqui tá ok. Vamos colocar ele aqui. Pronto. Agora vamos ver. Aqui eu já tinha plantado, essa aqui já tá com 2 dias. Já começou lá, ó. Tem umas sementinhas agarradas aqui, a gente ajeita ela de novo. Ó, essa aqui já tá com um pouquinho mais. Deixa eu até pegar o telefone aqui, o celular na mão, para mostrar mais de perto. Ó, essa daqui já começou a germinar, ó. Tá vendo? Esses são as primeiras radículas, né, que estão saindo ali, ó. E elas vão começar a se fixar aí no substrato. Aqui, ó, se vocês repararem, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Tá vendo? Tem uns pelos radiculares que às vezes confundem com mofo, tá? Então tem que ficar atento para saber se é mofo ou não. Uma dica muito interessante para saber se é mofo ou não, se tiver na dúvida, é borrifar a água, tá? Se borrifou a água e sumiu, não é mofo, ó. Viu ali como é que sumiu? Ó. Mais um aqui, ó. Ó. Tá vendo como é que sumiu praticamente tudo, ó? Por quê? Porque não é mofo, são os pelos radiculares. Tá? Então fica a dica aí, se vocês estiverem com dúvida se é mofo ou não, dá uma borrifadinha de água. Se sumir,
pode ficar tranquilo que não é mofo. Agora, se não sumir, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer também, que eu vou falar aí não, mais pra frente. Essa bandejinha, voltando pra gente lembrar, lado de cá é repolho roxo, lado de cá é couve, tá bom? Vou dar uma umedecida nela aqui também. Tá bom? Procurar não molhar demais, tá, gente? Que excesso de umidade também não é legal. Pronto, feito esse processo, a gente vem, tampa e só ajeitar aqui certinho. Põe o peso de volta e vai voltar para o escuro. Vou colocar aqui. Prontinho. Então, fechou ali, ó. Coloquei de novo ali dentro, fechei a caixa para manter o escuro e fechou, tá? Então, ferreirada, esse vídeo era para mostrar, né, agora a manutenção do plantio dos microverdes, da bandejinha que a gente plantou ontem, e também para poder esclarecer alguns pontos que eu falei que eu ia esclarecendo nesses próximos vídeos, né? Então, à medida aí de passar os dias, a gente vai acompanhando esse desenvolvimento, tá bom? Amanhã eu volto de novo, pra gente abrir ali, ver como é que tá de novo, filmo mais uma vez, a gente vai umedecer todo esse processo que a gente fez hoje, e amanhã eu volto com novas dicas também daquele procedimento que eu fiz no plantio, tá certo? Ferreirada, então era isso para o vídeo de hoje, a partilha de hoje era essa. Agradecido de vocês estarem assistindo aí, espero que vocês estejam gostando, espero que esteja sendo produtivo, né? Produtiva essa série dos microverdes, e eu espero que vocês gostem e que em breve comecem a fazer os seus primeiros plantios aí para fazer uns testes e me dizer o que está acontecendo, tá certo? Então fica aí, amanhã eu volto, a gente volta, dá mais uma olhadinha e atualiza aqui o vídeo, tá? Quem puder aí, gente, estiver sentindo aí, estiver fazendo sentido para vocês, isso que nós estamos compartilhando aqui, né? Então peço aí, por favor, né, dá um like, compartilha aí com a galera, com o pessoal que vai gostar disso. Se quiser também, comenta aí pra gente poder trocar uma ideia, que vai ser interessantíssimo, tá certo? Valeu, pessoal, um abraço, fica por aqui esse vídeo e até o vídeo de amanhã. Valeu, ferreirada, um abraço, fui!